Bom, nesta semana esteve aqui usando o espaço, a tribuna da Câmara de Vereadores de União da Vitória, o Dr. Thales Milete Duterville Cury, defensor público, atuante aqui na Defensoria Pública de União da Vitória, que atende também os demais municípios da comarca, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, entre outros. O assunto foi justamente explanar, aos senhores edis, assim como toda a sociedade, o trabalho que é desenvolvido pela Defensoria Pública. Quando você vai responder um processo ou entrar com um processo na justiça e você não tem condições de arcar com o advogado, é direito do cidadão ter, então, um defensor público, que fosse uma espécie de um advogado, por parte do Estado, de forma gratuita, inclusive, não ofertando só o serviço ali na questão jurídica, Tem outros diversos serviços e ações que são desenvolvidas pela Defensoria Pública, que você vai conhecer agora um pouquinho mais através aqui do Dr. Thales. Começando pelo que é a Defensoria Pública, eu trouxe aqui um pensamento de um filósofo italiano, Norberto Bobbio, em que ele diz, basicamente, que o principal desafio hoje nosso não é mais nem tanto de justificar os direitos, e sim o de protegê-los. E aí, se eu tivesse que resumir a missão da Defensoria Pública em uma única frase, seria exatamente essa, de proteger e defender os direitos da nossa população vulnerável. Então, para a gente entender de onde surge a Defensoria Pública, a gente precisa olhar para o artigo 5º da nossa Constituição Federal, em que ela diz que é um direito fundamental e, portanto, um dever do Estado em prestar a assistência jurídica gratuita aos necessitados. E a forma pela qual o Estado optou em efetivar esse direito foi por meio da criação de uma instituição de Estado autônoma, não vinculada a nenhum dos poderes, a semelhança do Ministério Público, só que ao passo que o Ministério Público possui como missão defender os direitos da sociedade como um todo, a Defensoria ela possui a missão de defender especificamente a população vulnerável do nosso Estado. E aí o artigo 134 traz ali a definição da Defensoria Pública como uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, como expressão e instrumento do regime democrático, a quem incumbe a defesa dos necessitados em todos os graus. Isso significa o quê? Que a Defensoria pode atuar aqui desde o juiz de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal e ainda até órgãos internacionais de proteção de direitos, caso seja necessário. De forma integral, significa que ela atua e atende todas as áreas do direito, família, infância, civil, criminal, e, obviamente, por fim, de forma gratuita, na medida em que não é cobrada nenhuma taxa, nenhum valor dos nossos assistidos. Quem são os defensores públicos? Então, o defensor ele é um profissional formado em direito, com no mínimo 3 anos de experiência jurídica, e aprovado num concurso público de provas e títulos, hoje nos mesmos moldes em que são realizados os concursos do Ministério Público e da magistratura. Hoje, no estado do Paraná, nós estamos em 104 defensores públicos, distribuídos em 18 comarcas, sendo uma delas União da Vitória, e em 6 núcleos especializados, que possuem hoje sede na cidade de Curitiba, mas que possuem atribuição para propor ações coletivas de abrangência estadual. Aqui, na nossa comarca de União da Vitória, é importante destacar que a gente não atende só o município de União da Vitória, mas também todos os municípios que fazem parte da comarca, que são as cidades vizinhas de Porto Vitória, Paula Freitas, e também os municípios de Cruz Machado, Bituruna e General Carneiro. Atualmente, nós estamos em 2 defensores públicos, o Dr. Rafael, que atende as demandas de infância e primeira criminal, e eu, que atendo as demandas da família e segunda vara criminal. Então, para exemplificar, se a parte precisa, nas áreas da família, pelo menos, entrar com uma ação de divórcio, de guarda, de inventário, pode nos procurar. Na área criminal, a gente destaca que a Defensoria é a instituição prevista na Lei Maria da Penha para prestar assistência qualificada às vítimas de violência doméstica. Então, nesses casos, elas também podem nos procurar, que serão atendidas pela Defensoria. A bem da verdade, bem se assemelha à função de um advogado, propondo petições, participando de audiências. Só que é importante destacar que as funções da Defensoria Pública vão muito além dessa atuação individual. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos só para ilustrar melhor.
Então, por exemplo, é dever da Defensoria Pública promover também a educação em direitos. Então, esse foi, por exemplo, um mutirão que nós realizamos aqui no mês de março, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, que foi realizado aqui na Praça Coronel Amazonas, onde nós atendemos e orientamos mais de 50 pessoas em praça pública nesse dia. Também é função da Defensoria promover e solucionar os conflitos de forma extrajudicial, e, para isso, ela é dotada de poderes, para tanto, de requisição, de expedir recomendações, desde uma questão mais simples, como, por exemplo, religar uma energia elétrica, a gente, às vezes, pedindo um ofício para a Copel, consegue resolver, até questões mais sensíveis. Eu trago aqui como exemplo, durante a pandemia, nós recebemos muitas demandas de mulheres que estavam tendo o seu direito ao acompanhante no parto negado. E a Defensoria, aqui na nossa comarca, em parceria com o Núcleo da Mulher, por meio de expedição de recomendações, de ofícios, à Secretaria da Saúde, aos hospitais envolvidos, nós conseguimos solucionar a questão sem que fosse sequer necessário ajuizar uma ação para tanto. A Defensoria também conta com um centro de apoio com psicólogos e assistentes sociais para também prestar essa assistência aos nossos assistidos. E aí, já encaminhando para a parte final, que eu acho que é o principal aqui hoje, de como a nossa população ser atendida, eu trouxe os critérios de renda atualmente vigentes aqui no estado do Paraná. Então, a pessoa precisa ter uma renda familiar não superior a 3 salários mínimos, não possui bens, hoje no valor de até 190 mil, e também não possui recursos e aplicações financeiras no valor de até 12 salários mínimos. Caso a pessoa se enquadre nesses critérios, pode nos procurar. Os 4 documentos solicitados para o primeiro atendimento é apenas RG, CPF, comprovante de residência e de renda. É um atendimento bem simplificado, desburocratizado. Trouxe os nossos dias e horários. Família, atendemos de segunda a quinta, infância, de segunda a sexta, e criminal, às terças e quintas, todos da 1 às 6. E, por fim, deixo aqui o nosso contato, o site oficial da Defensoria Pública, nossos telefones, o WhatsApp, que, inclusive, tem sido de bastante valia, sobretudo para os assistidos que moram em municípios mais distantes, e o nosso endereço, que fica aqui na Rua Marechal Floriano Peixoto, dentro do fórum. Então,